Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 17 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22, que diz: Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus é questionado por que os seus discípulos não jejuam, enquanto que os discípulos dos fariseus e os próprios discípulos de João Batista jejuavam. E Jesus, ele vai dar uma resposta muito simples, utilizando aqui a imagem do casamento, né, da festa de casamento. Jesus, ele vai responder dizendo: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Olha só, um exemplo bem prático. Não se vai a uma festa de casamento num dia de jejum, né? Não tem sentido. E mais ainda, um detalhe muito importante. Jesus vai dizer, enquanto o noivo está com eles, né? Enquanto o noivo está com eles. A pergunta é, quem é o noivo aqui? Quem é o noivo? Ora, o noivo é o próprio Jesus. Mas Jesus, o noivo, sim, porque Jesus é aquele que veio realizar a nova e eterna aliança. Lembra do evangelho de ontem, do domingo? Quando, no contexto das bodas de Caná, Jesus fala para sua mãe, para Nossa Senhora, dizendo: A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Que hora é essa? Não é a hora cronológica, não é a hora do relógio, é a hora da cruz, é a hora da glorificação, é a hora do casamento, da nova e eterna aliança. Aliança esta que vai ser consumada no banquete nupcial do Cordeiro nos céus. Mas então, disse tudo isso para quê? Para reafirmar que, de fato, Jesus é o noivo. E se Jesus, o noivo, está presente, então é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de exultação. Festa porque Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Só que depois Jesus vai dizer, né? Ele vai dizer o seguinte: Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Quando é que o noivo vai ser tirado do meio deles? Quando Jesus morrer, ressuscitar e ir para junto do Pai. Aí sim tem um sentido o jejum, né? O jejum que vai ajudar na mortificação, o jejum que vai ajudar na luta contra o mal, na luta contra o pecado, no domínio de si, na vida espiritual, no progresso da vida espiritual, o jejum será muito importante. Para quê?
a nossa união com Cristo noivo permaneça firme e fiel. Então, mas, para terminar, tem um outro detalhe também. Jesus vai dizer: ninguém põe um remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. E Jesus também ainda dá o exemplo do vinho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não veio fazer remendo. Jesus não veio remendar as coisas, não. Ele, como diz a própria Sagrada Escritura, ele veio fazer novas todas as coisas. Fazer tudo novo. Não veio fazer remendo, não. Ele veio renovar todas as coisas. E é isso que ele deseja também realizar com a nossa vida. O Senhor deseja renovar a nossa vida. O Senhor deseja nos dar uma nova vida. O Senhor deseja nos dar um novo coração. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O mundo antigo passou, eis que tudo se fez novo, ou se faz novo. Que essa palavra hoje se cumpra na nossa vida, que nós acolhamos essa palavra, que essa palavra penetre o nosso interior, o nosso coração e nos faça novos, novas criaturas. Que o Espírito Santo nos dê um novo coração, para vivermos o novo de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.